Você é maluco, filho? Fala, galera, pra você... Opa, não é live, né? Não é nem vídeo. Estamos aqui com o Julião hoje, né, Júlio? Fala aí. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Garcia, ex-youtuber e streamer. Trabalhei na época na Nimo TV, no Facebook Gaming e também trabalhei na Twitch, mas o foco principal meu era no Facebook Gaming. Então agora a gente vai falar mais sobre a sua vida de youtuber, a sua vida de streamer no geral, mas eu quero saber agora, Lucas, nosso querido Pixels, como que tá a sua vida agora? Como que tá o coração? Como que tá o bolso? Conta aí. Então, hoje eu moro no Mato Grosso, minha família, de onde eu nasci, né? Tive oportunidade para abrir empresa aqui no ramo de automóveis, né? E graças a Deus a gente está nesse caminho de vendendo carro, comprando, e também o coração tá amarrado. E hoje a gente até vai noivar agora, casar em breve, então só bênção atrás de bênção, né? Depois de tanto tempo. Maravilha, maravilha. É isso. Você falou da sua empresa, qual que é o nome da sua empresa? Divulga aí pro pessoal. Bom, para quem não sabe, eu tenho uma empresa chamada Reicar. A gente vende automóveis aqui em Sinop, no Mato Grosso. Então, você que está querendo trocar de carro aí, só entrar em contato que a gente dá um jeito de mandar para você. Sempre na transparência absurda. Se você tiver o nome sem restrição no CPF, manda... Basta ter o CPF sem restrição que eu faço a simulação para você, exatamente. Essa eu sei. Então, você me falou como que tá a sua vida e eu queria saber quando foi a sua última live e por que você parou de streamar? Minha última live, eu não vou ter data exata, mas já tem mais de 5 anos, fácil, uns 4, 5 anos. E o motivo é financeiro, né? A gente sempre buscava um contrato ali com o Facebook ou outra plataforma que tivesse interesse, mas acabou isso atrasando demais esse processo e conta não para de chegar. Então a gente tem que dar os pulos e a única alternativa que eu vi foi encerrando esse sonho meu por esse breve momento, que é um sonho meu ainda, e tentar trilhar outros caminhos, né? Para poder ganhar dinheiro, ter sustento. Os youtubers, os streamers, quando fecham contratos, são contratos interessantes, são contratos bons. Porém, teve uma demora demais. Eu vi colegas, eu vi pessoas que eu ajudei fechando contratos e eu, por encerrar ali, em questão, acho que de mais 6 meses, 1 ano, conseguiria. E como eu tive que, por conta financeira, encerrar esse sonho, eu vi hoje eles com contratos. Mas, infelizmente, não foi para mim, né? Cada um tem uma história diferente. Naquele momento você precisava, não pôde esperar os 6 meses, mas agora com sua empresa, seu projeto, nunca é tarde. Do sonho ativo, exato. Pausa, não foi algo que morreu, e foi muito maduro de falar assim, não, eu preciso fazer isso, né? É um caminho que você tomou. Me falou, tá, você parou de streamar, e como você começou? Putz, como eu comecei foi muito interessante, foi um sonho. Um tio meu sempre falou, nossa, Lucas, você é muito didático, você conversa muito. Toda criança, todo jovem, pré-adolescente, adolescente, até adultos, ama jogar. Né? Muitos e muitos amam jogar. E eu sempre fui muito de ser conversador, até hoje, né? Putz, ainda mais no ramo que eu tô hoje de vendedor, de empresário, dono de carro, e compra e vende, a gente tem que ser muito persuasivo, a gente tem que ser bom de conversa, de lábia, né? Como diz. Então eu sempre fui isso, desde pequeno. Então é o dom, né, da nossa família, sempre foi ser bom em gesticular. Então, meu tio falou assim, Lucas, se você quiser, eu te ajudo, a gente compra um computador para você, a gente tenta fazer algumas formas para alavancar isso, e eu fui super, apoiei, putz, ele me apoiou e eu apoiei mais ainda meu sonho, né? Eu falei, não, então é isso, vamos. E aí até que o Júlio, que sempre esteve comigo desde da época da My Mixtape, da Views, que lá em Goiânia, que a gente trabalhava no meio de tecnologia, e isso vai aprofundando, a gente vai querendo mais, o Júlio Lucas faz assim, conversa dessa forma, vai desse jeito, sempre me aconselhando. Um irmão mais velho, que eu considero pra caramba, é o Júlio, a amizade, né, desde ali da Views. Então, foi super interessante isso, e eu comecei, fui indo um passo de cada vez, comecei jogando PUBG, né, Battlegrounds, justamente porque eu acompanhava o Netenho, que faz, não sei se faz ainda, mas, putz, na época ele era estouradíssimo, pegava 10, 12, 15 mil pessoas, eu falei, nossa, eu quero jogar, as pessoas até quando entravam na minha live, cara, o cara parece o Netenho, uma vez rapei a barba ao vivo, eu falei, se o Netenho me gankar, eu vou rapar a barba, ele gankou, rapei a barba no meio da... Cara, gente já fez
foi pouco tempo, a gente fez muita história, né, Júlio? Sim, com certeza. É interessante ver porque do PUBG eu assisti mais você jogando GTA, mas o PUBG era muito engraçado porque basicamente não tinha limites para você. Não. Toda qualquer loucura, quando você matava alguém, ganhava um jogo. E o PUBG era muito difícil porque ou você ama ou você odeia. É, Porque o gráfico não era dos melhores. Só que tinha muita gente muito bom e muita gente muito ruim. Então era muito engraçado. Então, o meio termo, eu acho que era ali no começo, que eram os primeiros jogos de lutear com a zona, né? O que a gente fala que é o. Eu esqueci o nome. Battlegrounds, né? Battlegrounds. Então, o Battle Royale. Battle Royale, isso. Battlegrounds é outro jogo. É o jogo. Então era muito difícil porque era o primeiro. Então, essas lives eram muito engraçadas isso, que era. Tipo E assim, tocava violão e dançava. Eu acho que o que mais pegou foi isso. Foi uma descontração fora do comum. A pessoa ficava lá jogando viciado, igual um doido, pá, enquanto eu já dançava, tocava violão, cantava, e, né, e fazia toda essa firula, né? de todos os jogos, quando você streamou, você trabalhou com isso, qual foi o seu favorito? De jogos favoritos, De todos que você a jogou na carreira. GTA RP, né, cara? Putz, quando eu conheci o GTA RP, naquele, acho que foi no primeiro servidor que eu comecei mesmo, foi no Conexão, cara. Que eu vi, cara, que a gente poderia sair desse mundo nosso e entrar nesse mundo e desligar um pouco desse mundo que tá tão perturbador e a gente entrar naquilo lá e você viver outra vida, você poderia ser outra pessoa, né? E até então, muita gente namorou, casou, tem filho por causa de um jogo. Sim. Então, olha só que incrível isso, né? Então eu falei, cara, isso aqui é outro mundo, outra realização. E quando eu comecei a jogar, eu podia ter o carro que eu sempre quis ter em vida, ter tudo bem que não era o emprego dos sonhos, né? Ser traficante do jogo, mas você podia trabalhar, fazer e tal, e etc. Cara, então quando eu entrei no GTA RP, putz, foi a realização. Teve o Code, né? E depois que teve toda aquela revelação no Conexão, que o Code teve que sair, teve que ir embora, aí forjou a própria morte, é onde vem e nasce o Julian Code, que é tipo assim, cara, para mim afastar da minha família, que tem toda a história para quem acompanhou, eu tive que afastar da minha família porque queriam me perseguir, queriam me matar, essas coisas estavam me perseguindo. Então morre o Code e nasce o Julian Code, que é onde, tipo assim, minha filha tem que ficar protegida, os meus amigos, a minha ex-mulher, que no caso era a Cristal, né, no jogo. Então, assim, sai todo aquele apego do Code, vamos no Julian Code para poder, vamos dizer assim, tirar um pouco da linha do Code, né, e ele proteger a família. Era muito legal a transição dos RPs, como se casavam cada dia, né, vocês fazendo uma história e tinha que ter uma pressão de lembrar como se fosse o que a gente falou ontem, o que a gente viveu ontem. E tinha que bater, né? Exato, para poder bater. Até mesmo que quando você saiu de um servidor para o outro, teve essa conexão. E a Fanbaby, mesmo que fazia Cristal, muitas vezes quando ela ia te visitar, você ia visitar ela, essas histórias batiam. Por exemplo, ele tá afastado, descobriu que você estava vivo, o coach estava vivo, no caso, né? Então teve isso. Como que foi a sua relação com os streamers, assim? Como que foi a sua perspectiva? Porque eles já eram streamers antes de você. Como que foi você, como fã, falar assim, nossa, eu estou trabalhando com os meus ídolos, ou estou trabalhando com gente que era profissional antes de mim? Qual foi a sua experiência ou a sua visão sobre isso? Cara, até então, quando você tá online, você acaba não tendo essa dimensão. Uhum. Porque quando você chega nesse pessoal, é muito rápido. Você chega e quando você vê, você já tá lá no meio. E aí isso vai no cotidiano, vai passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, parece que você já conhecia a pessoa há 1000 anos. Porque é muito gostoso, é muito natural, não é nada forçado. Isso que é o legal. O nosso RP, naquela época, não era algo forçado. Não, eu vou forçar aquela pessoa a me conhecer pra gente virar uma intriga. Não era nada forçado, era tudo ali. Claro, a gente sempre bolava algumas ideias. Cara, eu acho que eu vou fazer isso. Mas, às vezes, saía de outra forma. Então, quando eu encontrei eles ali online, foi muito rápido. Quando eu vi, eu já tava no meio, já tava brincando e tal. E os meus colegas de facção lá dentro do RP, no off, falavam assim, cara, você tá jogando com a Fanbaby, cara, você tá jogando com... A Cherry nem tava nessa época, né?
Tava, no caso, até o cara que treina lá, que era dos meninos lá da Final Level lá, que jogava, cara, você tá jogando com o Chevy o quê, cara, que não sei o quê, o cara joga CS. Quando eu vi, eu falei, putz, mas é tão normal. E só que, cara, eu era, entende? Eu até 10 minutos atrás eu era o Pixels que ninguém sabia, né? E de repente tava lá dentro, né? Até quando eu fui pro Rio de Janeiro lá, conhecer a Final Level, conhecer a Fanbaby, aí quando eu cheguei lá, não, daí é outra história, daí você já fica mais retraído, aquele, tipo, eu pelo menos sempre vou ser essa pessoa animada e tal, mas daí você começa a reparar, cara, será que se eu falar isso eu vou estar dando bandeira? Será que, porque lá é o Cold, dane-se o Cold, pode fazer o que ele quiser. O Lucas, não, peraí, você vai medindo até onde que você pode ir, aí sim é um lugar que, aí é pressão. A gente falou dos influencers, agora você teve alguns parceiros na época. Eu era que eu atuava como seu empresário, ajudava ali na algumas estratégias, né? Pra gente conseguir contratar, a gente conseguiu até da Prime Tech na época. Na Prime Tech, na época, lá em Goiânia. Que a gente fez isso, que era de tecnologia, mas você tinha um Raminho, que era o seu editor. O Raminho. E... Cara, o Raminho foi sempre... Raminho, vamos falar primeiro do Raminho. Raminho, cara, eu só tenho a agradecer ele imensamente mesmo, porque nunca me cobrou R$1, Júlio. Você sabe disso, nunca me cobrou nada. Então, assim, sempre foi na parceria mesmo. Todo mundo que esteve presente da gente, todo mundo que estava presente com a gente, nunca cobrou, sempre fez de coração. E o Raminho sempre... Não, Lucas, faz assim. Lucas, não, canta essa música aqui mais chorando, como que... Nossa, que... Cara, ele dava o sangue por isso. Era muito legal. Tanto que, falando do Raminho ainda, quando foi, ele fazia esses beats, música, tinha essa pegada artística, e eu tinha pegada visual, por ser designer, né? Isso. Aí eu lembro quando a gente pensou num RP bacana, primeiro teve a saída do Code pro Julian Code, que a gente fez uma música dessa transição, a gente dropou, eu lembro que a galera ficou em choque quando tinha a voz da criança chorando no final, a risada que era da Kiara. Mas também quando você fez a música para Fanbaby, você escreveu, ele fez o beat e eu fiz o vídeo. A gente juntou os três, fez e estourou, tanto que é o único vídeo que tem da música no meu canal aqui. Eu vejo, essa é a razão que a gente está fazendo esse vídeo aqui, que é o pessoal volta e meia, cadê o Pixels? Sinto saudade. Eu lembro coisas dessa época, tudo mais. Volta e meia, toda semana eu checo o canal onde eu vou atualizar os meus vídeos, eu vejo comentário do pessoal e eu falo, cara, é muito legal essa fidelidade da comunidade. Sim. Parte do trabalho que o Raminho fez com a comunidade, ele que divulgava, falava com as pessoas ali na comunidade do Facebook, na comunidade do YouTube, mas também do seu carisma, do que o Lucas né? Porque o Code, igual você falou, era um personagem legal, principal, mas era um personagem. Era um personagem. De qualquer forma, o Lucas, poderia criar trocentos personagens, porque claro. A mente criativa, você e a personalidade também. Mas também, daquela época a gente teve o Raminho, eu atuei certa parte nisso. Teve uma menina que ilustrava bastante para você também. Era Capivara alguma coisa? Capivara Nordestina? Isso. Cara, os desenhos que aquela menina faz, eu tenho até hoje aqui no meu telefone, cara. Olha, é um talento de mão cheia. E eu ficava até assim, às vezes chateado, porque eu não conseguia, como eu posso dizer, eu não conseguia demonstrar o quão eu queria que ela se sentisse importante por estar fazendo aquilo e sem cobrar R$1. Um desenho daquele, eu lembro que na época ela vendia por 100, R$150. Eu não tinha. Sim. Eu não tinha esse dinheiro. Eu tinha a estrutura, o investimento eu tinha, mas eu não tinha capital. Sim. Eu queria muito bem ter pegado uma época e falar assim, ó, tô aqui R$1.000 para você, R$500, pelos desenhos que você fez, não tô te pagando, tô te compensando por algo que você fez de coração para mim. Eu nunca pude fazer isso, e eu não tive tempo também de falar isso. Sim. Entendeu? Então serve até de mensagem. Tinha até um amigo nosso que ficava junto com ela, eu esqueci o nome dele agora também, que ajudava ela a ter ideias, acho que pro meu aniversário, para as figurinhas, né, que o Facebook liberava. Não, vamos fazer esse do Code fazendo assim, do Pixels fazendo assim, da Kiara com o Code. Cara, então assim, eu não tive
Eu não tive esse tempo de falar, cara, muito obrigado de coração, porque foi tudo um processo muito rápido. Vende tudo e vai embora para o Mato Grosso, porque aqui não dá mais. Então foi um processo muito doloroso para mim. Nossa, o Júlio sabe o quanto eu sofri com isso. Até tentei manter o pessoal nas redes sociais, mas vai saindo do ramo. Quando vai saindo daquele ramo, vai trilhando outro caminho, fica complicado. Sim, sim, com certeza. É difícil você, principalmente na transição que você teve, dividir o foco. Se você saiu dessa transição, foi para fazer dinheiro, não tinha como estar lá, porque para streamar você precisa estar na frente do computador, e para ser vendedor na sua nova carreira temporária, ou que seja, ela depende de você fora do computador. Então, Sim. as duas não se casam, mas igual a gente falou no início, essa carreira pode ser a gasolina, né, o foguete para que você logo, né, consiga realizar e voltar para esse sonho. Claro. Mas os parceiros, eu me lembro deles, eu lembro desse menino, tinha um grupo do Discord, que tinha um pessoal, eu não quase me lembrando se é Alisson, não me lembro se era isso, mas era... acho que era Alisson. Ficava falando lá, olha, essas ideias, tal, essa semana a estratégia é isso, movimentava, ele mesmo falava, eu vou puxar o comentário com as pessoas na live. Fazer uma pergunta para o pessoal interagir, né? Isso, não, é muito interessante. De equipe, Júlio, a gente teve uma equipe boa, e sabe por que ela era boa? Porque não tinha remuneração, era de coração. Sim, concordo. E quando você faz algo para os outros de coração, como você estivesse fazendo para você, você fica contente, a pessoa fica contente e pode ter certeza que se foi algo de coração, isso volta para você. Se alguém parasse e te perguntasse algo, Lucas, eu gostaria de streamar, esse é meu sonho, qual conselho você daria para essa pessoa que está querendo entrar nessa carreira, investir nesse sonho? Não é fácil. Nada é fácil. Mas se você tem sonho, você tem que abraçar esse sonho, tá? Eu tive um apoio da minha mãe, tive apoio de colegas, então, para mim foi fácil. Eu ganhei. Tudo que eu tinha foi ganhado. Então, eu tive muita facilidade. Acho que por isso que eu até alavanquei rápido, porque enquanto tinha pessoas que tinham 3, 4, 5 anos alavancando, eu em menos de um ano a gente alavancou, né, o Júlio? Só que eu sempre me dediquei o máximo. Então, assim, quer ir? Entra com a cara e a coragem. Infelizmente, não foi para mim por conta que chegou num patamar pessoal que não dava mais para manter aquilo. Se eu conseguisse renda por mais 6 meses, a gente conseguiria manter, entendeu? Mas aconteceu muita coisa, falecimento de padrasto e coisas pessoais que vai acontecendo, que daí o seu psicológico também já não consegue. Eu começava a fazer live stream 6 horas da noite, acabava 6 horas da manhã, então eu dormia de manhã e à tarde. Eu tinha vida ao contrário, era uma coruja, né? Então, acabava trocando o dia pela noite. Foi ótimo, maravilhoso. Eu tinha 18 anos, eu creio, 18, 19 anos, então era novo. Então, eu não tinha essa carga. Minha mãe, não, vai trabalhar, vai fazer um negócio. Graças a Deus, foi tudo muito fácil. Foi dado para mim. Porém, com os acontecidos, é igual eu sempre falo pro Júlio. Quando uma coisa não é para ser sua, não vai ser. O que é do homem, o bicho não come. O que é seu, já tá escrito, meu amigo. Com certeza. Entendeu? Então você tem esse sonho, abraça, vai pra cima. Às vezes você não tem nada. Eu vi amigos meus que não tinha nada, não tinha nenhum microfone. E hoje tem contratos milionários aí com as lives. É uma câmera filmando você, que daí no caso eu vou pilotar, e o jogo. Não tem segredo, não precisa ser. Na época a gente ficava muito, nossa, eu quero um microfone mais top. Eu quero um controle mais top. Eu quero, não sei, a cadeira gamer que aparece de fundo, mas esquece. O que vende é o teu conteúdo, o que vende é você. Olha o Whindersson Nunes, fazia vídeo em cima com a máquina velha podre, em cima de... Eu tô em cima do liquidificador com a base de água escorada aqui, pô. Sim. Então quem quer, vai fazer e faça. Só simplesmente vai e faça. Não fica nessa de, não, quero ter o melhor, quero ter... Não, vai e faça. Com certeza. As minhas perguntas se sanaram, né? Atingi aí tudo que eu queria te perguntar, mas agora é o momento que eu queria deixar ali para você, se você quer falar alguma coisa, se você quer recomendar essa tranqueira de canal para as pessoas que estão nos assistindo, o que você quiser falar. Galera, então, assim, se vocês quiserem saber um pouco mais dessa minha trajetória, ou até mesmo me seguir hoje,
como está a vida do Lucas, do Pixels hoje. Tá aqui minhas redes sociais, o Júlio vai pôr aí também. Agradecer demais a todo mundo que sempre apoiou a gente, o Júlio, a Capivara, o Raminho, o Alisson, as pessoas que a gente vai lembrando, a gente vai falando. Agradecer do fundo do meu coração. Obrigado por vocês nunca terem pedido nada, cobrado nada, sempre foi do coração. E, gente, segue o Julião aí, por favor. Julião, Lucas, vamos dar uma força aqui, vem aqui. O Julião agora tá com um canal massa pra caramba, falando tudo aí sobre os Estados Unidos. Eu já, cara, com todo vídeo que ele posta, eu já vou lá, já clico, já comento, já dou curtida, compartilho, porque, cara, é outra vida, é outra experiência. Então, siga o Julião aí, siga o Julião nas redes sociais também. E vem com nós, cara. E assim, em breve, eu solto pra vocês aí um link do meu próximo canal do YouTube, pra gente poder fazer essas lives de Euro Truck, simulador de iRacing, a Fórmula 1 2025, é a minha paixão. O Julião gosta de jogar um CODzinho, a gente vai marcar, a gente vai fazer um negócio show de bola, não, Julião? Só bora, só me chamar, e até mesmo pro simulador também. Tô nesse time de simulador. Vamos pra cima. Fechou, meu querido. É isso. Então, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Acho importante para os seus fãs, né, a gente ter esse vídeo e espero que eles curtam. Qualquer coisa, vamos ver aí o que eles falam nos comentários. Para quem sabe, outro, uma parte 2. Né? Isso aí.